Olá, estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, ainda um pouco afônico, porque fomos atingidos por este vírus maldito chinês construído em laboratórios para destruir as vidas humanas no mundo inteiro. Mas chegando também tão indignado quanto sou contra o Covid-19, que é com injustiça. Eu não gosto de injustiça. Eu tenho formação salomônica desde a minha idade de curso ginasial. Eu hoje sou jornalista de 77 anos de idade, 60 de profissão. Eu comecei aos 17 anos, até depois me graduar como jornalista na PUC do Rio de Janeiro. Eu quero começar hoje o nosso comentário fazendo um apelo ao nobre ministro Fachin. Ministro, por que tanta resistência contra o voto impresso? O que importa mais, a dúvida nas eleições ou a prova do voto do eleitor? Claro que é a prova do voto do eleitor. Ele não está pedindo nada do que não seja do direito dele, de cidadania dele. Eu quero receber o comprovante do meu voto. Por que o Tribunal Superior Eleitoral se opõe tanto? Vossa Excelência não aceita nem que se fale deste assunto. Ministro, seja salomônico. E Vossa Excelência sabe o que eu vou contar aqui agora? Porque quem estudou latim, não é? Na juventude, história dos soberanos do mundo, conhece porque quando se fala em justiça salomônica, por que se fala tanto em justiça salomônica? Vossa Excelência sabe, mas o povão, a massa humana não sabe. Eu vou explicar rapidamente aqui. A guarda do Império de Salomão invadiu a sua sala com duas mulheres, uma em pranto e a outra com uma criança no braço. Uma implorando pela filha e a outra dizendo que era dela. O rei Salomão, assistindo aquele diálogo das duas mães, chamou um guarda e disse: me dê aí a sua espada. Ele pegou a espada, botou ali. Eu vou fazer justiça então. Se são duas mães, vamos dividir a criança no meio. Um guarda segura numa perna, o outro na outra. Eu vou dividir a criança no meio, dar uma banda da criança para uma e uma banda para outra. Uma das mães se ajoelhou e implorou por tudo por Deus que deixasse o filhinho dela nas mãos dela, mas vivo, que era melhor do que voltar para dela morto. Ao rei Salomão disse: tome a criança daquela mulher, porque ela é que é a verdadeira mãe da criança. Porque esta outra nem se preocupou. Se eu fosse dividir a criança, ela se vingaria da verdadeira mãe e também da criança. Eu comparo essa decisão do rei Salomão com a decisão do voto impresso. Por que não o voto impresso? Porque o voto impresso vai ter na mão o verdadeiro dono daquele voto. E acumulando nas urnas a bel prazer de quem quer que seja, de hackers, de técnicos e responsáveis venais que tem no país inteiro. A gente sabe de eleições tomadas, tem aí na internet, no estado do Maranhão, candidato a vereador que a família todo dia votou na urna dele, da família dele, e ele apareceu sem nenhum voto.
Está aí na internet, na Justiça de São Paulo, todo mundo vê. Eu sei que nós estamos vivendo no Brasil um momento muito difícil. Um momento muito difícil no campo da integridade ética e moral. Quando a anulação de processos como aquele do presidente Lula, eu não tenho nada contra o presidente Lula, eu reconheço a liderança hoje maculada dele. Foi um grande líder, mas não é mais. Caiu muito no seu conceito. E é lamentável o que foi feito, ministro Fachin. Aquela decisão de Vossa Excelência. Por que Vossa Excelência não anulou o processo do presidente Lula logo que o senhor foi guindado ao poder e ao mesmo tempo para comandar o processo da Lava Jato? Ali o senhor já teria dito que ia suspender o processo da forma como ele estava caminhando, porque ele teria que começar por Brasília ou por São Paulo. São Paulo, o endereço fixo do presidente Lula. Brasília, o endereço político. Ele tem 2 endereços. Mas até suspender o processo, a decisão do presidente Lula, eu nunca imaginei que se tivesse a coragem de um só ministro de uma Corte Maior de Justiça invalidasse a decisão de 3 graus do Judiciário. Do 1º grau, em Curitiba, do 2º grau no Rio Grande do Sul, com os desembargadores do Rio Grande do Sul, do TRF daquela região, e o mais grave ainda, com a decisão de um relato de um homem inconfundível, de caráter e de cultura ilibada, o ministro do STJ, o ministro Fischer. Olha, foi algo que causou perplexidade. Mas até aí tudo bem. Anular os processos do presidente Lula e, por via de consequência, de todos aqueles condenados da Lava Jato, que tem gente que critica o juiz Moro. Alto lá. O juiz Moro arrancou dos colchões deles 16 bilhões de reais roubados dos cofres públicos, políticos e empreiteiros, dirigentes de estatais, todos condenados. E por aquela decisão única do ministro Fachin, todos em liberdade. E deles agora a justiça dando-lhe um documento com direito de voltar a ser candidato, como aconteceu esta semana com o desembargador, não é? Ao deputado Cunha, do Rio de Janeiro, que é candidato lá em São Paulo, não vai ser nem no estado dele. São essas anomalias que eu, como jornalista profissional, homem de família humilde, mas de formação, de caráter ilibado retilíneo, de formação salomônica, eu não aceito essas coisas. Quando eu fui me especializar em jornalismo na PUC do Rio de Janeiro, porque eu queria ter a melhor equipe de jornalistas do país, chefiada pelo saudoso e nobre amigo professor Maurício Azedo, colega jornalista de caráter ilibado, retilíneo. Ministro, o que o povo está querendo é o comprovante do voto dele. É como a gente comprar uma mercadoria e eu querer o comprovante da loja de que eu comprei e paguei. Do mesmo jeito, eu quero votar na urna, mas eu quero o comprovante do meu voto, porque eu já vi na grande imprensa votos desviados. Só que não acredita nisso é o ministro Fachin. Ministro, é tão fácil ser salomônico. Por que Vossa Excelência não tomou essa decisão? Que agora ainda vê o pedaço mais grave dessa história. A parte mais grave. Tudo bem que anularam tudo. E todos. E eu faço uma pergunta agora ao judiciário do meu país.
especialmente na capital federal, o piso de baixo e o piso de cima. Porque a justiça de primeiro grau deixou se vencer o prazo de validade do processo do presidente Lula e não julgou em primeira instância dentro do prazo, dentro do tempo explícito da primeira instância. Não deixaram prescrever. Olha, gente, parece coisa planejada. E a gente tem que dizer isso. Quem tem caráter ilibado tem que dizer isso. Quem tem formação salomônica tem que dizer isso. Eu não desrespeito magistrado no linguajar daquele rapaz de Minas ontem que foi até preso. Não se pode agredir autoridades judiciárias, mas a gente pode questioná-las dentro do campo do caráter retilíneo. Isso eu tenho. Outra coisa, mandaram caçar o meu Twitter, eu estou sem twittar já há uma semana, só porque eu falei das urnas eletrônicas e coloquei aquele vídeo do Boris Casoy, que mostra o presidente da fábrica das urnas dizendo que ele parou de fabricar as urnas sem a maquininha do lado, o gravador de lado do voto impresso. E aconselhando que todos adquirissem, porque a própria indústria foi fazer um teste. E botaram 3 votos num candidato numa urna, nenhum na outra. Quando abriram a urna, do outro lado, com o número de que não está, que estava lá, mas que ninguém votou nele, ganhou de 2-1. E aquele que recebeu os 3 votos não teve nenhum. Está lá, o Boris Casoy é um jornalista de credibilidade séria, ele bota o discurso do presidente da fábrica, bota a repórter falando lá dos Estados Unidos, contando a história da urna. Eu vou encerrar o comentário e eu queria fazer essas colocações, ministro Fachin, para dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência sabe do seu comprometimento político com o PT. Não fui eu que inventei, eu vi o senhor discursando no palanque da Dilma. Depois eu vi o senhor ser escolhido pela Dilma com Lula, ministro do Supremo Federal. Depois eu vi Vossa Excelência numa manobra que ainda hoje causa perplexidade, soltar o Lula depois de condenado em 3 instâncias das histórias absurdas de corrupção. Nada contra o presidente Lula. Pessoalmente, não. Eu tinha um respeito enorme por ele. Aquele menino que saiu em cima de um pau de arara em Pernambuco, que virou torneiro mecânico no interior de São Paulo e que virou presidente da República. Ele tem o mérito dele. Mas a falta de formação de caráter retilíneo o tirou do caminho da grandeza elevada de ser um estadista, de ser um político. E quantas vezes não foi coroado fora do Brasil como doutor honoris causa, um homem que não tinha nem um ginásio, mas que teve a grandeza de ser presidente da República do nosso país. E que depois se envolveu na mais triste história desmoralizante da política do nosso país. Tem tantos líderes no PT. Está aí, fez uma convenção. Nem ele e o candidato a vice dele puderam comparecer. Porque se tivessem ido, o tumulto seria grande e criaram uma viagem para o Recife. A viagem do Recife seria mais importante do que a convenção do candidato a presidente e do seu vice. E a gente tem jornalista que aceita e que elogia isso. Porque não tem caráter. Não é profissional de imprensa. Profissional de imprensa fala a verdade, doa a quem doer, a presidente da República, a ministro do Supremo, a quem estiver errado. Mas quando o ministro estiver certo, tem a dignidade de defender o ministro. Eu faço. Tem algumas pessoas que não gostam quando eu defendo o ministro Fux, mas eu gostava de me espelhar no ministro Celso de Mello, decano que foi embora. Aurélio Mello, Marco Aurélio Mello, decano que foi embora.
E eu agora me espelho no Supremo, na figura íntegra, togada, desde juiz até ministro do Supremo Federal, do nobre presidente Fux. Tem uma postura dele. Outra coisa, parem todo dia de mandar em 5 dias, 10 dias, o presidente da República se manifestar por isso, por aquilo. Isso está parecendo delegacia de polícia. Não é a Suprema Corte de Justiça, é uma delegacia de polícia. Faz intimação ao presidente quase que todo dia para mostrar que tem poder, que tem... Não precisa isso. A gente já sabe que o ministro do Supremo Tribunal Federal da República é o ser mais elevado do judiciário brasileiro, porque ele é responsável para garantir a lei maior, que é quem dá sustentação ética e civil ao cidadão brasileiro. Eu vou encerrar o comentário de hoje fazendo um apelo ao ministro Fachin. Ministro, mande liberar o meu Twitter. Eu sei que eu incomodo, mas eu não sou blogueiro, não. Eu sou jornalista. Abra aí o portal jogoaberto.com. Abra devagar, ministro. O meu portal tem uma águia americana com o bico aberto. Fale de lado para não lhe engolir. Eu encerro o comentário de hoje dizendo que eu aprendi e só sei fazer jornalismo assim, íntegro, sério, altivo, sem medo de dizer a verdade a quem quer que seja, porque a minha profissão não tem dono. O dono da minha profissão sou somente eu, e não vendo o que eu escrevo e nem vendo meu comentário a ninguém. Tchau a todos e até o próximo domingo. Desculpe a voz, que não é a minha hoje. Eu estou afônico porque eu estou com essa desgraça dessa Covid-19, esse vírus chinês maldito que já destruiu milhares e milhares e milhares de vidas no mundo inteiro. Mas Deus vai punir. Está chegando a hora deles. Tchau e até o próximo domingo.